Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num conceito psicológico. Bem, fascinante. A sombra. A gente vai usar como base uns trechos do livro Ao Encontro da Sombra. Não teme tanto, né? Essencial para entender a gente mesmo. Exato. A ideia é investigar, assim, essas partes nossas que ficam escondidas, que a gente até nega que existem. Que reprimimos, né? Isso. E como isso se forma, sabe? Principalmente lá na infância, na família. E como essa sombra, quando não olhada, afeta tudo. Nossa vida, como a gente vê o mundo. E algo universal, né? Todo mundo tem sua sombra. Não tem como escapar. Não mesmo. Bom, então vamos lá. O que é exatamente essa sombra? Olha, de forma simples, é tudo aquilo que a gente considera inaceitável na gente. Coisas que aprendemos a rejeitar. Tem uma metáfora ótima do Robert Bly que o livro cita, né? Aquela da personalidade de 360 graus. Assim, que a gente nasce inteiro, digamos assim. Mas para caber no mundo, para sermos aceitos, A gente começa a guardar umas partes numa sacola invisível, aquelas partes que não pegam bem. exatamente. Tipo, gentileza, a gente mostra. Mas o egoísmo, a raiva, a preguiça, talvez, vão para a sacola. E o interessante é que o nosso ego, essa identidade que a gente mostra para o mundo, e a sombra, eles crescem juntos, né? Lado a lado. Totalmente. Um se define em oposição ao outro, em certo sentido. E onde essa sacola começa a encher? Imagino que seja cedo. Ah, sim. O palco principal é a família, geralmente. São os pais, os cuidadores. Eles que dão o tom do que pode e o que não pode. Isso. Às vezes é bem direto, né? Menino não chora. Não seja egoísta. Outras vezes é mais sutil. Um olhar, uma falta de reconhecimento. Exatamente. Um jeito de invalidar certas emoções, certos comportamentos. E a gente aprende rápido, né? O que esconder para continuar sendo amado, aceito. E para lidar com a dor disso, dessa rejeição, a criança cria o quê? O livro fala do falso eu. Isso, o falso eu. É como se fosse uma máscara, sabe? Uma fachada para agradar, para esconder aquilo que foi reprimindo e que dói. Tem aquele exemplo do menino com a mãe mais fria, né, que vira o durão. Sim, que nega a própria necessidade de afeto, de colo. É uma defesa. Mas o irônico é que essa defesa Que protegeu lá atrás. vira um problema depois. Pode gerar mais crítica, mais isolamento. É complexo. E para manter essa sombra escondida da gente mesmo, entra em cena a tal da projeção, certo? Ah, projeção. Um mecanismo chave. Aquilo de ver no outro justamente o que a gente não suporta na gente. Tipo, nossa, fulano é tão arrogante, e talvez a gente tenha uma pontinha de arrogância guardada. Exatamente isso. É ver lá fora, no outro, as nossas próprias tendências que a gente não reconhece aqui dentro. É involuntário na maior parte do tempo. O Jung tinha aquela história do Cracker, né? Que se achava perfeito, mas os filhos manifestavam tudo o que ele negava em si mesmo. É uma forma de ilustrar como a sombra não reconhecida passa adiante, né? E isso tem tudo a ver com a persona, a máscara social que a gente usa. Claro, a persona é o que a gente escolhe mostrar. A sombra fica, bom, na sombra, escondida atrás dessa máscara. E nos relacionamentos amorosos, isso deve dar um nó, né? Nossa, e como? Sabe, aquela qualidade que encanta no início, muitas vezes ela se transforma no grande problema do casal. Porque talvez toque na sombra do outro. Pode ser. E tem a tal da identificação projetiva, que é ainda mais sutil. Como assim? Não é só ver o traço no outro. É quase como se a gente, inconscientemente, induzisse o parceiro a agir daquela forma que a gente reprime. Um expressa raiva que o outro engole, por exemplo. É uma dança complexa. Uau! E o livro traz uma ideia, assim, provocativa, que talvez o problema maior não seja a sombra em si, mas o ego. É interessante pensar nisso, porque a sombra, por ser inconsciente, ela se manifesta de forma mais bruta, talvez mais honesta. E o ego? Ah, o ego. O ego mente. Ele racionaliza, justifica, cria narrativas para manter a autoimagem intacta. O autoengano consciente do ego. Talvez seja mais complicado, sim. Faz sentido. E é importante diferenciar essa sombra, pessoal, a nossa individual, Do coletivo. da do mal coletivo, aquelas coisas horríveis da história, tipo o Holocausto.
Ali parece que ativa algo mais profundo, arquetípico, que vai além do não pode sentir raiva da infância. Exato. E dizem que a honestidade radical consigo mesmo, olhar para a própria sombra, é uma proteção importante contra cair nessas armadilhas, tanto individuais quanto coletivas. A gente vê a sombra escapando o tempo todo, né? Em sonhos, talvez, Sim, sonhos podem ser um palco para a sombra. ou naqueles atos falhos, quando a gente fala algo e pensa, nossa, de onde saiu isso? Perfeito. São as brechas por onde o inconsciente escapa, E isso não fica só no pessoal, né? Escala pro social, pro político, com certeza. O Sankin falou muito sobre como a gente cria o inimigo. projetando no outro. Exatamente. A gente pega a nossa própria crueldade, nossa ganância, o que for que a gente tema em nós, e pá! Cola no outro grupo, na outra nação. Para poder desumanizar, atacar. Facilita muito. Tinha aquela frase atribuída ao Reagan, algo como: nós somos os bonzinhos, os outros é que têm impérios do mal. É um exemplo claro de projeção em nível nacional. Negando a própria sombra imperialista, talvez. Provavelmente. Então, olha, se a gente pudesse resumir o que essa conversa trouxe do material. Vamos lá. A sombra começa a se formar cedo, na família. A projeção é o jeito principal de mantê-la escondida. E entender isso é crucial. Pro autoconhecimento. E para ler o mundo de forma mais crítica, né? Especialmente esses discursos que vivem criando inimigos. Ficar ligado nisso. Lembrei daquela frase do Gandhi. Os únicos demônios que existem são os que residem em nossos próprios corações. Forte, né? Muito forte. E nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Inspirada por tudo isso. Qual seria? Que sacolas invisíveis será que cada pessoa anda carregando por aí sem nem perceber? E como será que perceber isso mudaria o jeito como a gente enxerga os tais inimigos? Sejam eles pessoas do nosso dia a dia ou grupos lá longe. Fica aí para refletir.